O assunto é bastante instigante, como é também a informação que eu vou dar a você. Você que por acaso sente diabetes, ou tem diabetes, né, sofre com essa doença, ou sente um cansaço que não termina nunca, o ômega 3 da Fontale vai ajudar você nisso e em uma porção de outras coisas. Ele é ótimo para prevenir e para tratar doenças. O ômega 3 da Fontale é aquele que eu uso, ele é 100% natural, não tem contraindicação. A matéria-prima dele vem das regiões da Noruega e por isso o óleo dos peixes de lá é superior àquele que a gente encontra por aqui. O ômega 3 da Fontale vai ser amigo do seu cérebro, amigo do seu coração, vai limpar o sangue, vai fazer a memória funcionar melhor, o raciocínio ser mais rápido, os níveis dos triglicerídeos e do colesterol vão desabar e o seu médico vai ficar feliz da vida com você. Além disso, você vai estar se prevenindo do mal de Alzheimer, das doenças cardiovasculares, da artrite, da artrose, da osteoporose, da fibromialgia, também da depressão, da insônia. E até as mulheres que estão na menopausa são grandemente ajudadas com o uso sistemático do ômega 3 da Fontale. Ele é totalmente confiável, a marca já existe há mais de 10 anos no mercado, todos os produtos da Fontale são credenciados e aprovados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, a ponto de crianças de 2 aninhos e gestantes poderem fazer uso sem nenhum problema. O telefone está aí, ó, 0800 294 5000, 0800 294 5000, você liga agora, seja uma das 100 primeiras pessoas a ligar, você vai deixar o telefone tocar só 2 vezes, pronto. Seu número já está cadastrado na Fontale e quando eles retornarem a ligação para você, você fecha o negócio com o tratamento família e ganha 2 presentes do programa. Pode até escolher. A primeira escolha é entre a semente de chia, grande aliada para quem quer perder peso, ou o óleo de arnica, que é bom para fazer massagem, tira as dores do corpo, até as dores do reumatismo ele alivia, tá bom? O segundo presente, você vai escolher um dos dois, né? Então agora o segundo presente é, pagou com cartão de crédito, você ganha 50% de desconto. Esse é o segundo presente, você só vai pagar metade da sua compra. Se você optar pelo boleto bancário, parcela em 6 vezes e só começa a pagar daqui 45 dias. Os aposentados, pensionistas e quem estiver na melhor idade têm condições facilitadas. 0800 294 5000. Fontale, fonte de vida e saúde para você. Muito bem, hoje o debate é naquele formato chamado de, que a gente chama, né, de presidencial, porque é mais ou menos inspirado nos debates dos políticos, né, em que o tempo é definido para dar tempo igual para todo mundo e tal. E a regra é que o pastor mais antigo comece o debate. E conosco está o pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel. Ele é um pouquinho mais velho que o pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então é o pastor Paulo Sérgio que vai começar. Ele não vai fazer nenhuma pergunta agora, as perguntas vão ser feitas no próximo bloco, mas ele vai ter um tempinho para explicar qual a posição que ele vai defender com suas perguntas e respostas. Ok. A posição que eu pretendo defender é a posição que está aqui dentro do texto que foi escolhido, né? Que deixa bem claro que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então a ideia exatamente do apóstolo é deixar claro que, mesmo que a lei servisse, como ele vai dizer em outros momentos, de aio, mesmo que a lei serviu de uma forma, nós vamos ver isso um pouco mais aprofundadamente, uma forma de educar o homem nesse caminho da verdade, a lei ela não tem mais vigor a partir da cruz. A partir da cruz entra-se um novo sistema e esse novo sistema ele não comporta mais a totalidade da lei judaica ou a lei como um todo. Muito obrigado. Esse foi o pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel. Vamos ouvir agora o pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bem, ao contrário do
da opinião do pastor Paulo, eu vou defender a ideia de que, na verdade, o capítulo 2 de Colossenses não tem absolutamente nada a ver com a lei. A ideia aqui é, nesse texto, até a reportagem foi bastante feliz, quando diz que o texto, ali o que está sendo cancelado não é a lei. Não há nada cravado na cruz ali relacionado à lei, mas é o escrito de dívida. Esse escrito de dívida é aquilo que é cravado na cruz, é aquilo que é apagado, né? É aquilo que é tirado do meio de nós, e é ele que nos era prejudicial. Por ele não ser prejudicial, esse escrito de dívida, e não a lei, ele foi retirado por Cristo na cruz, quando Cristo Jesus cancela os nossos pecados, a nossa dívida diante de Deus. E uma vez que ele cancela as nossas dívidas diante de Deus, aquilo que, o hierografon, que é a palavra grega que aparece aqui, ele é tirado do meio, ele não aparece mais, e é por isso que ele é cravado e colocado como uma peça acusatória. Ele é colocado ali na cruz de Cristo, e através da cruz de Cristo, demonstrando que a nossa culpa foi tomada por Jesus Cristo, ele expõe e ele coloca os principados e potestades publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles, porque toma deles a peça de acusação, que era, por que ela diz que ele é constando em ordenança? Na verdade, a palavra constando nem aparece no texto original, diz tois dogmassem, porque ela tinha força através das ordenanças. E uma vez tinha força através das ordenanças, depois a gente pode explicar, o João explicar mais corretamente, mais aprofundado no que significa isso dentro do contexto de mundividência de Paulo, ali naquele contexto greco-judaico. Basicamente, ele tira e apresenta publicamente, dizendo aquilo que eles acusavam, eu tomei a acusação, e eu, uma vez tendo tomado a acusação, a culpa sobre mim, eu peguei o escrito de dívida e cravei sobre a cruz. Não tem nada a ver com a lei mosaica, nem com a lei cerimonial, nem com a lei moral, nem com nenhuma lei que foi cravada na cruz. Muito obrigado. Esse foi o pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista Sétimo Dia. E agora quem vai falar é você. Nós temos a nossa enquete, que está publicada no site vejamsó.com.br. Vamos ver? A lei terminou na cruz? Primeira resposta. Sim, pois o fim da lei é Cristo. Aliás, está escrito na Bíblia, né? Segunda resposta. Não, pois Cristo nos deu exemplo, cumprindo a lei. Aliás, também está escrito na Bíblia. Terceira resposta. Não sei ou nenhuma das anteriores. Vote na enquete e você estará participando do sorteio que a Agrade vai fazer no final dessa edição. E olha o presente que você vai concorrer. Dá uma olhada. Né? Tá aqui, ó. Mais uma vez, a Agrade vem com uma cópia do vídeo Muito Mais Que um Sonho, que são relatos verídicos de pessoas do mundo não cristão que sonham com Jesus, e Jesus revela a essas pessoas um jeito de entrar em contato com a igreja e obter o evangelho e ser salvo. São relatos verídicos do mundo da Janela 1040. Esse vídeo aqui é presente da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, cujo telefone sai na tela para você ligar amanhã. É evidente que agora não tem mais ninguém lá, né? Mas amanhã, no horário comercial, eles estão à sua disposição para atender você. 0 Operadora 11 3115 0819. 0 Operadora 11 3115 0819 é o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus. Se informe a respeito das muitas oportunidades de servir ao Senhor e estudar com irmãos e irmãs de todas as outras denominações, né? A gente, por exemplo, eu estou dando aula lá de análise bíblica do Novo Testamento, toda terça-feira à tarde, e estamos já entrando nas epístolas, e você vai, hoje mesmo, né, eu dei aula das primeiras epístolas do Novo Testamento, seguindo a ordem em que elas foram escritas. É muito legal. Se informa direitinho, tá? Vem ser nosso aluno, nossa aluna. 3115 0819, telefone da Agrade. Você notou que o programa começou um pouco mais tarde hoje? Agora vai ser assim, porque você também notou que há um programa novo nessa emissora, né? O Fala Amigo Noturno, missionário R.R. Soares, ao vivo a partir das 8 horas da noite. Divulgue, ajude as pessoas que ainda não conhecem essa programação que tanto tem abençoado. Muito bem, estamos de volta com o programa. Vejam só, começando agora a parte das inquirições. Nós estamos aqui com o pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Bíblica Batista Betel,
É isso? Não. É. Igreja Batista Bíblica Betel, eu inverti, né? E ele vai fazer a primeira pergunta dele ao pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista Sétimo Dia. Eu sorteio 3 minutos no máximo para formular a pergunta. Ok. Tá? Então vamos lá. Pastor Sérgio, na sua exposição inicial, na sua introdução, o senhor mencionou a ideia de que não há, aliás, o senhor mencionou a ideia de que há lei de Moisés e lei do Senhor. O senhor mencionou algo. Essa crença, existe uma diferença entre a lei do Senhor e lei de Moisés na Bíblia, ou essa lei é uma coisa só? Porque a partir disso eu gostaria de fazer algumas questões. Ou pode ser, eu posso ter entendido errado, mas eu acho que compreendi que o senhor falou alguma coisa sobre lei de Moisés, lei de Deus. Há essa diferença dentro desse sistema? O senhor, por exemplo, defende a ideia de que essa lei de Moisés foi cumprida, mas tem a lei do Senhor que é permanente, ou o senhor entende tudo isso como um todo permanente, que se alguma coisa deveria ser encravado na cruz, digamos assim, definitivamente teria que ser ou todo ou nada? Como o senhor vê isso? 3 minutos para a sua resposta, pastor. Obrigado, pastor Paulo. Na verdade, eu, como bom judeu, nós não temos essa separação como sendo essencial. A ideia de... Nós não descartamos a ideia de que existam aspectos cerimoniais, aspectos morais, aspectos civis, aspectos religiosos, aspectos de saúde dentro da Torá. Mas para nós a Torá é única. Na Igreja Adventista também, eu acredito que a literatura mais antiga da Igreja Adventista fazia muita ênfase nessa diferenciação entre lei moral, lei cerimonial. Nós tínhamos até esquemas, algumas vezes tinha um quadrinho antigo que dizia: a lei moral ela foi escrita por Deus, a lei cerimonial escrita por Moisés, a lei moral foi colocada dentro da arca, a lei cerimonial do lado da arca. Embora nós entendamos que existam aspectos diferentes dentro do todo chamado Torá, nós hoje entendemos que a Bíblia ela é um todo. A lei, a Torá, a chamada instrução divina, ela não é compartimentalizada dessa maneira. E de que maneira, como é que nós entendemos então a continuidade dela como um todo ou não? Na verdade, ela continua como um todo no seu aspecto educacional, ela continua como um todo no seu aspecto tipológico, mas ela continua em certos aspectos no sentido dela permanecer válida como uma manifestação dos parâmetros através dos quais Deus faz uma aliança com o povo. Aqueles aspectos tipológicos dela, vamos falar de tipologia muito mais do que cerimonialismo, mas a tipologia da Bíblia, os aspectos tipológicos da lei de Deus, elas apontando para Cristo, elas tinham duplo sentido, tá? Duplo sentido. Aqui eu sigo o Dr. Samuel Bakiok. Elas tinham um sentido de apontar para o futuro no seu aspecto tipológico, mas também apontar para o passado de forma memorial. Dentro do arcabouço judaico-adventista, de um arcabouço mais teológico e mais exegético, nós entendemos que os seus aspectos tipológicos, eles se cumprem em Cristo na cruz. E os seus aspectos comemorativos, eles continuam. Porque nós não deixamos de comemorar a criação. Temos que continuar comemorando o fato de que Deus é nosso Criador. Não deixamos de comemorar, e aí através disso eu tenho certeza que nós vamos chegar no sábado ali depois em Colossenses 2,16, quase certeza. Né? Mas nós entendemos que os aspectos de memorial, eles continuam no sentido de que eles nos apontam para a realidade de um Deus que é Criador, é Redentor, e não apenas no sábado, mas na Páscoa, em todos os outros aspectos, em todos os outros chamados sábados anuais, festas anuais. Dessa maneira nós entendemos a Torá como um todo, nós entendemos que a lei de Jesus e nem os apóstolos do Novo Testamento, eles estão ansiosos em compartimentalizar, dizendo a lei de Moisés é ruim, a lei de Deus é boa. Moisés é um instrumento de Deus, de modo que a origem de toda a lei é Deus. A origem de tudo é Deus. A continuidade desse todo depende de qual a sua função. De qual a sua função? Apontar para Cristo, ela encontra o seu cumprimento em Cristo. Não dá para ser superior do que apontar a Cristo, né? Mas assim, ela tem um aspecto não apenas tipológico, ela continua após a morte de Cristo. Muito obrigado. Pastor Paulo Sérgio, seus comentários em 3 minutos também. Eu concordo em parte com o que o pastor fala. Eu tenho visto que, inclusive, essa tem sido a opinião de alguns pastores adventistas mais recentes, né? Uma visão mais revisionista de algumas questões teológicas, eu acho isso interessante.
Mas nós concordamos, o pastor falou de uma unidade, eu concordo, nunca tinha visto, por exemplo, um pastor adventista admitir que não existe só ordenanças morais e cerimoniais, mas muito mais do que isso. Nós temos ordenanças dietéticas, civis, né, um conjunto de ordenanças que não cabem só nessa divisão dupla, né, de moral ou cerimonial. Mas quando o senhor fala da lei como sendo um parâmetro, e eu concordo na lei como sendo um parâmetro, quando o senhor menciona a questão tipológica, no sentido de que, e isso está muito claro no livro de Hebreus, né, o que essa lei, ela permanece em vigor, a lei de Moisés, ela continua nesse vigor, porque quando o senhor menciona isso, parece que o senhor reduz a lei, a questão desses parâmetros tipológicos, mas não fica claro aquilo que já não cabe mais, né? E essa é a questão a grande pergunta que eu fiz no início, era isso. Se a lei é um todo, ela é um todo, admitir essa lei dentro desses parâmetros tipológicos e tal, concordo 100%. Mas admitir que ela permanece, que ela dá continuidade, mesmo após a cruz, ou mesmo após o sacrifício de Cristo, acaba criando uma tensão com outros livros, como o próprio livro de Hebreus, como a ideia sacrificial, como a ideia sacerdotal, como a ideia do papel do sumo sacerdote, do animal do sacrifício. Quer dizer, toda essa tipologia, né, que está em Cristo e que, como deveria ser visto, apenas de forma simbólica agora, algo que passa ou algo que permanece, porque se a lei tinha isso como centro, o sacrifício era um sistema, o sistema sacerdotal era o centro dessa discussão mosaica, né? O sistema sacerdotal, sacrificial, fazia parte do centro dessa lei. Como eu posso manter essa lei em vigor e tirar o sistema essencial e transformá-lo, reduzi-lo apenas a uma tipologia? Porque depois eu queria até comentar sobre o texto de Colossenses que fala sobre os sábados. Tá bom. Bom, agora é a vez do pastor Sérgio Monteiro fazer a primeira pergunta dele. Pastor, eu vou depois, o senhor me repete a pergunta que o senhor fez agora no final, okay, para eu poder responder. Mas assim, levando em consideração a ideia, porque só para contextualizar, nós entendemos o conceito de tipologia vertical, horizontal, continuidade, e um aspecto só, discordando um pouco da sua fala, na verdade... Sem tréplica, pastor. Não, é só para contextualizar a pergunta dele. É só para contextualizar o contexto da pergunta dele. Da pergunta que eu vou fazer, na verdade, é o seguinte. Não é verdade que o sistema sacrificial fosse central, fosse total centralizado. A adoração judaica fosse centralizada. Depois eu vou explicar direitinho qual era o conceito bíblico, na verdade. Ele se torna posteriormente. Ele vai se tornar posteriormente. Mas considerando isso que você está falando, a sua posição, eu li o seu livro, Mitos do Adventismo, sobre, uma parte, desculpa, não li inteiro, quando fala sobre Colossenses 2,14, o senhor diz ali que o texto é explícito em dizer que a lei foi cravada na cruz. Uhum. Eu queria que o senhor desse, porque o texto não fala, na palavra lei não aparece, e como é que nós chegamos a ser tão categóricos em dizer que a lei foi cravada na cruz, quando a palavra cravada não aparece, nem a palavra lei aparece ali no texto? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. 3 minutos, pastor. Nós temos a ideia, né, do remover inteiramente cravando na cruz. Ele vai dizer que despojando principados e potestades. E aí, como consequência desse encavar, né, do que ele está mencionando aqui, ele vai colocar a questão que está no verso 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou festas, ou luas novas, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então eu entendo, a partir dessa explicação, que ele está tratando sobre a lei. Eu concordo que existia todo inclusive nós não podemos desassociar a questão de encavar com a questão de sacrifício, com a questão de Gálatas 4,4, que diz que Jesus dá-se, vive e morre debaixo da lei, ou seja, esse sistema da lei, ele não tem mais continuidade após a morte, né, de Cristo,
Mas eu entendo, pastor, que quando ele menciona festas, luas novas e sábados, ele está falando dentro de um sistema que só pode ser entendido ou comparado com o sistema judaico. Porque mesmo que a Epístola aos Colossenses, como eu tenho visto alguns comentaristas adventistas falando do contexto gnóstico da discussão, né, que é uma tendência hoje, não só, porque antes se tratava a questão, sábados, dias de festas anuais, luas novas, mensais e sábados semanais. Né? Aliás, desculpe, trabalhar como sábados como sendo festas e tal. E a refutação sempre foi a outra, dizendo que não, que os sábados aqui não poderiam ser sábados mensais, porque já está na festa das luas novas. Anuais. Sempre foi essa discussão, que hoje é uma posição que a Igreja Adventista admite essa divisão. Inclusive, eu tenho aqui um trecho da Revista Adventista que admite isso. Agora, é óbvio que quando ele menciona festas, luas novas e sábados, ele só pode estar mencionando um sistema que só se enquadra no sistema da lei mosaica. Então, a partir dessa resposta que Paulo vai dar, ninguém pois vos julgue por isso, então a minha conclusão segue a partir dessa ideia. Que, uma vez que ele menciona festas, luas novas e sábados, ele só pode estar mencionando a lei judaica, que é a única mencionada por ele e que vai estar exatamente dentro desse contexto de expor esses 3 pontos. Ele vai chamar de sombra. De sombra, né? Algo que não teria mais necessidade de ser mantido ou seria apenas algo que teria agora um sentido simbólico. Respondi. Muito obrigado. Pastor Sérgio Monteiro, seus comentários. Ok, obrigado, pastor. Nós temos alguns problemas nessa interpretação, justamente pelo fato que o pastor mencionou, de que existe um contexto que precisa ser levado em consideração. O estudo do Dr. F.F. Bruce a respeito de Gálatas, ele não está falando um estudo a respeito de Colossenses especificamente, mas o Dr. F.F. Bruce, falecido, um dos grandes Bs do Novo Testamento, dos 3 grandes Bs, ele dizia que a sequência de tempos mencionadas em Gálatas, em Colossenses, em Romanos, ela não é típica apenas do judaísmo. Ela existe, os deuses requeriam que eles fossem, requeriam que certos dias fossem empregados, festas anuais, festas semanais, não se chamava sábado, mas chamava festas semanais. Nós concordamos, com certeza, de que aqui Paulo utiliza a categoria das festas comuns judaicas. Isso é fato. Acontece que, quando nós olhamos o contexto da Epístola de Colossenses, para onde ela foi escrita, onde estava Colosso, onde estava Éfeso e onde estava a Galácia, nós vamos perceber que Paulo estava lidando com ele, ali naqueles 3 lugares, com certamente com algo muito parecido, com situações parecidas. A Galácia, quando a gente vê o mapa bíblico, ela é a Galácia, tem a Galácia do Norte, a Galácia do Sul, tem Colosso e Éfeso, que estão ali próximos da Galácia do Sul. Não se sabe para qual foi a Galácia do Norte ou a Galácia do Sul que Paulo escreveu. Independente disso, um dos consensos na verdade, uma declaração de uma boa parte dos comentaristas é que Paulo estaria escrevendo, como James Dedham, por exemplo, Paulo estaria escrevendo para judeus, para cristãos gentios, não necessariamente para cristãos judeus, né? que teriam esse conhecimento a respeito de festividades judaicas. Mas não significa, ainda assim, que ele não estivesse mencionando as festividades judaicas no contexto do problema que ele estava lidando em Colosso. Por quê? Porque, como a reportagem disse no início, e o pastor também, na sua primeira fala, concordou, e com quem nós concordamos, esse contexto, aqueles mestres gnósticos, eles estavam utilizando categorias judaicas, mesclando com o cristianismo, mesclando com o gnosticismo. E um ponto interessante é que, assim, por que eu mencionei logo no início a questão dos Gálatas? A palavra grega Galatai, ela é um cognato da palavra, um sinônimo da palavra Keltai, dos celtas. E eles estavam ali, uma religião de mistério, que eles eram bem sincréticos, eles aceitavam tudo. Eles buscavam, nos elementos judeus, encontrar também os deuses gregos, esses deuses gregos, trazendo os elementos, esses deuses para a categoria de anjos, colocando-os ali como anjos. É por isso que Paulo fala no verso 17, verso 18, do culto aos anjos. E esse culto aos anjos passa a tomar o lugar do culto aos semideuses, que eram os deuses mediadores, que levavam as suas petições, as suas adorações diante do Deus maior. Quem seria o Deus maior? Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai falar constantemente que Jesus, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. A questão da sombra
Uma sombra necessita de um corpo. Ela não tem em si mesma a realidade. E nós nunca cremos que nem nada do Antigo Testamento tinha realidade sem Cristo também. Vamos lá. Primeira rodada completada, vamos para a segunda. Pastor Paulo Sérgio Batista, sua segunda pergunta. Ok. Como manter, pastor Sérgio, como manter a ideia da lei, ou dessa permanência da lei, essa lei como algo permanente, contínuo, né, como a Igreja Adventista ensina, como o pastor crê. Mas como manter essa continuidade, tendo uma mudança significativa em alguns elementos essenciais dessa lei. Né? Como manter como é que eu posso dizer que é a lei, é essa lei que permanece, uma vez que ela não é mais praticada dentro desse sistema, ou ela não tem uma prática contínua, como era na antiga aliança. Então essa é uma pergunta que eu queria fazer para o pastor, para que eu pudesse entender também um pouco melhor essa sua interpretação um pouco nova para mim, e um pouco nova também, inclusive para literaturas adventistas, né? Eu sou assim mesmo. Eu tenho, por exemplo, uma cópia aqui da Revista Adventista, de 2009, né, página 18, quando ela faz essa pergunta exatamente sobre os dias. E ela, apesar de admitir algumas coisas relacionadas a cultos sincréticos, no contexto de Gálatas, né, ela admite que, ao que parece, Colossenses 2,16 refere-se a qualquer tipo de sábados anuais, mensais ou semanais. E aí ele vai falar, a expressão similar de Colossenses 2,16 aparece também em Gálatas 4,10. Então admite-se que os dois contextos são relacionais, e esses dois contextos estão mencionando dias semanais relacionados também à questão da lei. Porque havemos de concordar que não tem como ter o contexto de Gálatas, aquelas discussões em Gálatas, parecem serem discussões muito mais arraigadas a questões judaicas do que o contexto de Colosso. O senhor compreendeu a pergunta? Entendi, porque é a pergunta que ele tinha me feito anteriormente. Muito obrigado por ter voltado a ela, pastor. 3 minutos, senhor. Ok. Vamos entender. Eu sou assim mesmo, viu, pastor? Às vezes eu tenho as interpretações mais... Eu prefiro a interpretação que seja biblicamente muito mais correta. A interpretação biblicamente muito mais correta, eu me apego demasiadamente ao texto, ao contexto e ao contexto circundante, ou seja, o que é que estava acontecendo no contexto histórico. O que é que acontece com relação ao Antigo Testamento, né? A Bíblia hebraica, a gente não costuma mais academicamente chamar de Antigo Testamento. Mas veja, qual é todo o problema da Bíblia? A problemática bíblica, é por isso que eu disse que o templo não era central nesse sentido. A centralidade era a adoração a Deus. A centralidade é aquilo que o rabino chamado Heschel, Heschel, eu não recordo, esqueci o primeiro nome dele, mas o rabino ele dizia assim, num livro chamado Deus em Busca do Homem. A história da Bíblia não é a história do homem buscando Deus, mas Deus buscando o homem. O que é que isso acontece? Deus entrega uma instrução para o homem dizendo, você precisa, para vir até mim, para continuar na minha presença, você precisa cumprir isso aqui. O que é isso aqui? Eu vou usar aquela designação antiga, lei moral, lei cerimonial, só de forma didática, tá? Aqui está a lei. A lei moral, consubstanciada, mas não limitada aos 10 mandamentos, é um erro que muitas vezes alguns cometem também, de tentar limitar a lei moral aos 10 mandamentos. Na concepção judaica, nem são mandamentos, efetivamente, são proclamações que consubstanciam todos os outros 613 mandamentos, inclusive cerimoniais. Quando você olha para ele aqui, ali está a declaração da grandiosidade e do caráter de Deus. A primeira palavra no hebraico, anohi, dos 10 mandamentos, do pronunciamento de Êxodo 20, ela é interpretada no Talmud Shabbat 105, interpretada como sendo a declaração, diz, Ananafshi ketiv yeti, que é, estou escrevendo a minha alma e entrego a vocês. No sentido de que Deus está escrevendo o seu caráter. Ou seja, esse mandamento é o caráter de Deus. E, entre outras palavras, ela diz para você constantemente qual é o objetivo que você deve atingir, ou seja, ser como manifestar o caráter de Deus. Nós entendemos, então, que isso era no Antigo Testamento, vai me faltar tempo, provavelmente, no Antigo Testamento, e quando você descumpria isso, o que é que acontecia? A condenação, o salário do pecado é a morte. Como é que funcionava, então, para que você pudesse restabelecer o seu relacionamento com Deus? Através daquilo que a gente conhece como 4 S do perdão. Santuário, sacrifício,
sangue e sacerdote. E substituto. No Novo Testamento acontece a mesma coisa. Muda-se onde isso é feito, mas não se muda o modelo. O modelo é o mesmo: santuário, salvação, santuário, substituição, sangue, sacerdote. Onde? No santuário celestial. Em Cristo Jesus, nosso substituto. Então, a lei cerimonial, nós entendemos, essa lei cerimonial, usando de forma didática, ela encontra o seu cumprimento em Cristo, porque Cristo é aquele que agora se oferece por nós, é aquele que intercede por nós no santuário. Essa não permanece porque é Ele quem faz, ou seja, passa para Ele, mas os aspectos que demonstram qual era a aliança permanecem constantemente. Pastor Paulo Sérgio, seus comentários. Quando eu falei, pastor, da questão de sacrifício como algo central, né? Eu estou falando do sacrifício no sentido de culto mesmo, né? Porque, de fato, nós vamos concordar com isso, que a centralidade da adoração dentro do sistema, ele exige sacrifícios, ele exige trabalho sacerdotal, ele exige todas aquelas práticas, né? Práticas religiosas, sem as quais não há adoração efetiva ao Deus de Israel. Né? Então, dentro da lei mosaica, esse é o quadro que a gente, não necessariamente. Que a gente percebe, okay. Né? Quando se fala de culto e sacrifício. Então, nesse sentido, eu falo que é essa efetividade da lei. Agora, uma coisa que o pastor mencionou, né? Eu fiz a pergunta, e não ficou muito bem claro, é exatamente essa questão do pastor. Então, tudo que antes a lei possuía, ela continua então a possuir. Só que agora de forma simbólica na pessoa de Cristo. Parece que é isso a sua posição. É como se, olha, tinha todo um sistema, esses 603 mandamentos da lei, eles não mudam, mas eles são agora colocados entre outro sistema, ou dentro da continuidade desse sistema, e nessa continuidade desse sistema chamado a partir de Cristo, ele tem agora um novo valor ou uma nova interpretação, não a mesma praxe. Então, parece que, pelo menos foi isso que eu entendi no pastor, não é? Mas nós vemos na Bíblia, nós vemos isso em 2 Coríntios 3, nós vemos no capítulo 10, né, de Hebreus, nós vemos em Coríntios 11, a ideia da nova aliança. A ideia da nova aliança, pastor. A minha pergunta a minha questão, que às vezes eu estou querendo fazer pergunta na hora que não é fazer pergunta. Mas a minha ideia é essa. É como ainda se tem como só uma reorganização de algo, parece que a ideia que o senhor propõe é a ideia de que não é uma nova aliança, e sim só uma adaptação de uma velha aliança. E se é só uma adaptação, ela não é uma nova aliança, como a Bíblia demonstra, porque uma vez que algo é novo, aquele antigo é removido. E eu concordo com o senhor naquilo que o senhor mencionou lá no início da sua fala, né? Quando o senhor disse que acredita sim que algumas coisas são mantidas, muitas dessas coisas são mantidas, não é? Mas eu também creio que acaba confundindo um pouco a ideia do novo e do antigo. Será que não existe o antigo? Bom, não há tempo para mais uma pergunta, ela vai ficar para o próximo bloco, mas eu tenho um recado importante para você. Eu tenho certeza que você já deve ter percebido, né, que há muitas mudanças acontecendo na educação do país. Isso é notório. O Ministério da Educação está fazendo tudo do jeito certo. O que eu quero dizer com isso? Eles estão ouvindo especialistas e perguntando a opinião dos interessados, buscando o interesse da maioria. Tem alguns exemplos. As mudanças no novo ensino médio, por exemplo, foram feitas assim, ouvindo as pessoas, ouvindo a população. E o resultado está aí. 75% dos brasileiros aprovaram as mudanças. Com o Enem, aconteceu a mesma coisa. O MEC fez uma consulta pública com mais de 600 mil participações e os estudantes decidiram que, de agora em diante, as provas serão em 2 domingos. Não era assim. O ensino básico vai ganhar uma base nacional curricular que vai definir os conteúdos essenciais que os alunos precisam aprender. E sabe como é que essa base foi construída? Com mais de 12 milhões de participações. Isso tudo representa o começo de uma grande mudança.
e conheça todas as outras melhorias na educação consultando o site do MEC, mec.gov.br. Começando o derradeiro bloco do programa Veja Só, hoje discutindo se a lei foi ou não cravada na cruz do Calvário, se é isso que o texto de Colossenses 2,14 diz. O pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, vai fazer a segunda pergunta dele. Ok, pastor. Para a gente entender o texto ali, o texto fala especificamente de que o que foi cravado na cruz era algo contra nós, algo que era contrário a nós. Ele usa uma expressão enfática, duas vezes ele diz que era contrário, e que ele era contra nós e era prejudicial. Logo no verso 14, estou lendo aqui na Bíblia normal, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava em ordenanças, como está na sua Bíblia também, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Eu queria te perguntar, dentro desse contexto, dessa ideia de que isso daqui seria a lei, como é que nós podemos entender a lei como sendo contrária a nós? Quando o próprio Paulo fala que ela é santa, boa, justa e boa, quando o Deuteronômio 4, 5 a 9 diz que ela é vida, e vários outros textos vão dizer a mesma coisa. De que maneira que nós podemos interpretar corretamente esse texto, aplicando a lei como um todo, sem querer diferenciar as leis aqui, mas aplicando como um todo, levando em consideração textos que falam que ela seria boa, de que forma a lei é contrária a nós? 3 minutos, pastor. De que forma a lei é contrária a nós dentro desse contexto de que a lei é boa em alguns aspectos, né? Pastor Sérgio, a Bíblia, você vai perceber isso em todo o Novo Testamento, você vai ver muitos trechos onde nós temos a seguinte ideia. Primeiro, quando há uma revelação da verdade de Deus na Bíblia, o parâmetro que Paulo vai usar, o que os escritores bíblicos vão usar, para se ter ideia de princípios os quais Deus revela e determina, sem dúvida nenhuma é a lei. Mas não temos como negar isso. Nós percebemos, por exemplo, que antes da lei, lá no capítulo 2, aliás, no capítulo 5, né, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala que antes de Moisés, ele menciona a questão do pecado, já há pecado, né? Antes da lei, ou até a lei já havia esse pecado. Então, mas esse pecado não é levado em conta quando não existe lei. Ou seja, a lei é usada exatamente para demonstrar àquelas pessoas, é o único parâmetro que eles possuem de revelação de Deus, que nós vamos concordar que não houve nenhuma outra revelação, não é, tão mais incisiva da vontade de Deus fora da lei. Nós não temos, porque a revelação natural, você não tem mandamentos, né? Essa revelação natural. E aí, quando nós temos essa revelação através do pacto da lei, nós temos sim ali ordenanças que nos ajudam a entender melhor a mente de Deus e o que Deus quer, a sua santidade, a ideia da sua pureza, a ideia de tudo aquilo que ele exige do homem. Não só se revela ao homem, mas o que ele exige que ele realize. Então é nesse aspecto que a lei é mencionada, por ser o único parâmetro. Paulo, mesmo Paulo que vai citar alguns desses, vastamente a lei dessa forma, ele vai mencionar às vezes a lei, demonstrando, por exemplo, quando ele menciona a questão do não atarás a boca do boi que pisa o grão, que não é um texto relacionado a decálogo e nada disso, e ele pega aquele princípio e diz, mas a lei declara isso, mas não declara por nós, ele diz efetivamente por nós que isso foi escrito. Então ele se inclui dentro daquilo e não só aquele outro sistema do qual teria passado. Mas ele se inclui dentro desse sistema usando a lei como esse parâmetro, a lei como aio. Então, na minha opinião, pastor, esse uso da lei é o uso pedagógico da demonstração dessa revelação de Deus, da doutrina de Deus, daquilo que Deus queria demonstrar ao homem para que o homem tivesse um parâmetro. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que o Novo Testamento ele é escrito num período de transição. A revelação completa só é dada no final, lá por volta do ano 100, quando essa revelação toda é dada. Muito bem. Pastor Sérgio Monteiro, seus comentários. Ok. Eu fiz a pergunta por uma razão. Embora eu não creia que ali esteja nenhum tipo de... que a lei aqui não seja lei, aqui está falando do escrito de dívida, porque no meio... geralmente, quando se tem essa discussão, no meio religioso,
se fala de que a lei é contrária, mas não se consegue entender de que forma era contrária. A pergunta, geralmente a questão está relacionada com o sábado. O sábado é contrário, né? Mas o não matarás não é contrário. Qualquer outro dos mandamentos não se aplica ao mesmo princípio. Não é essa a posição do pastor Paulo, eu sei, no livro dele não é essa a posição que ele está levando em consideração. Eu queria, retornando ao texto, tentar entender efetivamente o que o texto está falando no sentido de que ele não está falando de lei. A expressão que hierografon, que aparece aqui, ela só aparece no Novo Testamento aqui. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento ela aparece. Nem na Septuaginta. Ela não aparece no contexto bíblico mais. Mas ela aparece em um contexto judicial dentro do Apocalipse de Elias. Num livro apócrifo chamado Apocalipse de Elias. Lá vou eu de novo, reverendo, aquele monte de coisa que eu fico citando, etc., que o pessoal às vezes confunde. Tem um artigo meu lá no academia.edu, em que eu falo sobre o uso das tradições judaicas, como o Novo Testamento se beneficia, explicando inclusive aquela questão do ligado e desligado, que teve um outro debate há um tempo atrás aqui, dentro do contexto judaico. Dentro da mentalidade judaica, quando um judeu lia esse texto, ele não ligava com a lei. Ele não ligava com a lei. O que ele ligava aqui era com o fato de que havia um escrito de dívida, uma dívida que ele tinha para com Deus. No judaísmo do segundo templo, a relação entre Deus e o homem era vista como débito. Eu tenho um débito para com Deus. Não é a lei. Eu tenho um débito para com Deus porque eu não consigo cumprir o que a lei diz. As determinações de Deus, eu não ando segundo a halahá. Não ando segundo os preceitos divinos, e não no sentido legal, mas no sentido de instrução. Deus é uma instrução. Torá vem do termo que quer dizer de instruir. E ele, assim, Deus quer ser meu instrutor, eu não aceito. E por causa disso a minha relação com Deus é quebrada. Dessa forma eu tenho um débito com ele. Quando eu tenho esse débito com Deus, telespectador, o que acontece é que é preciso que seja pagado. De que forma? Por pagar. De que maneira foi pago? Por Cristo na cruz do Calvário. Nenhum débito pode ter sido pago de outra maneira para com Deus. E numa das orações judaicas, chamada Avinu Malkeinu, todos os anos no Yom Kippur, agora no dia 30 de setembro, por exemplo, que é o Yom Kippur, do ano 5.778, se vai pedir exatamente, Senhor, apaga, ó Deus, o documento que é contra mim, que contém os meus pecados. No Apocalipse de Elias, em contextos judaicos antigos, o que acontece havia um anjo no Apocalipse de Elias, e Elias sobe e ele vê um anjo, dentro de uma corte celestial. E essa corte, ali está escrito, ali ele está com o hierografon, constante também com dogmassing. O que são dogmassing? Dogmassing, o pastor falou corretamente, na verdade não tem a ver com a lei em si, mas com interpretações incorretas da lei, ou estatutos que estão relacionados com a lei, aí sim, relacionados com a lei. O que está escrito ali no hierografon é, você transgrediu, e o que você transgrediu? E é isso que é cravado na cruz. Muito obrigado, pastor. Pastor Paulo Sérgio Batista, sua última pergunta. Minha pergunta, pastor, sairia um pouco do texto, que eu continuo pela citação de festas, luas novas e sábados, né, entendendo que é uma referência a essa aproximação do sistema judaico, mas o pastor acabou não me respondendo a questão do como é o novo se não é mais a mesma coisa, não é? Como é que eu tenho um novo sistema e esse novo sistema é a continuação e eu só transformo algumas coisas em sombra. Tem um texto, o pastor conhece muito bem, com certeza, que é o texto de Coríntios, capítulo 2, aliás, capítulo 3, quando, 2 Coríntios 3, né? Quando Paulo diz que nos habilitou para sermos ministros, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério de morte, vai chamar ministério de morte, gravado com letras em pedras, né? E a única parte da lei escrita com letras em pedra que nós vemos no relato bíblico é o decálogo, enfim, que é a representação desse início da lei. Se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério de condenação foi glória, em muito mais proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual excelente glória, porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais tem o que é permanente. Então, essa é a questão que eu queria fazer, não é?
a Bíblia não é clara nesse aspecto. Paulo não está usando aqui o decálogo, ou pelo menos essa primeira parte, que é a antecipação do pacto que vem, das outras ordenanças que vem depois. Paulo não está aqui, pastor, antecipando isso, mostrando o exemplo e fazendo uma comparação entre dois sistemas, dizendo que um que tem uma letra que mata, mas o outro tem um espírito vivificante. E aí ele diz que, inclusive, Moisés, quando desce do monte com o rosto resplandecente, né, e resplandeceu, trazendo aquela lei que acabou não produzindo o que deveria, não por causa dela em si, mas por causa do homem, por causa de nós. Paulo não coloca aqui, pastor, em oposição esses dois sistemas. Queria que o pastor explicasse isso. 3 minutos, pastor. Paulo coloca, sim, em oposição os dois sistemas, mas a interpretação que existia no seu tempo a respeito dos sistemas. Paulo não coloca a revelação do Antigo Testamento em contraposição à revelação do Novo Testamento, pastor. Ele coloca aqui, no capítulo 3, lendo o capítulo 3 aqui, a partir do verso 2 também, ele diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é o coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. E ele continua com o texto que o senhor citou. Basicamente, o que Paulo está contrastando aqui é o uso do Novo Testamento, e aí ele vai continuar logo depois no verso 12, é o uso da revelação divina, como ela encontra o ser humano. E acho que a palavra-chave na sua frase foi no final, não porque a lei em si fosse ruim ou não pudesse produzir perfeição, mas por causa da incapacidade do ser humano de fazê-lo. O ser humano, e aí entra o problema do judaísmo, o grande problema do judaísmo do Segundo Templo. Eles deixaram de olhar para Deus para olhar para a lei de Deus. Eles só queriam ver, e aí entra aquilo que o senhor falou antes, da centralidade dos sacrifícios. Deus deu o sábado, por exemplo, o sábado e o templo, como dois instrumentos através dos quais se desse um encontro com Deus. No tempo e no espaço. Para o judeu era muito melhor estar no espaço. Tanto que no momento, Deus queria que eles entendessem que mesmo que não houvesse o espaço do encontro, haveria o tempo do encontro. E o judeu do segundo templo, ele quando não tem mais o templo, ele se desvanece. Ele para a religiosidade. Ele começa a olhar aquilo como sendo um símbolo de que tudo havia terminado. É por isso que eles não conseguem entender a revelação de Jesus Cristo. Por isso que o judeu do segundo templo não consegue entender a revelação de Jesus Cristo, porque ele estava centralizado demais na lei. E esse é o problema que Paulo lida. Paulo não está dizendo que a lei fosse ruim, não é isso que ele fala, nem o que o senhor também diz, mas Paulo está dizendo que o seu uso pelo judeu daquele tempo era incorreto. A sua forma de entender, ele fala isso no verso 15. Mas até hoje, no tempo que Paulo estava escrevendo, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Em outras palavras, a dificuldade de entender. Não que a lei tivesse se passado, não era isso que Paulo estava querendo dizer, mas que a lei estava sendo utilizada de forma errada. Quando a gente fala por que do novo, da novidade, Paulo aqui está falando muito de carne, etc., da novidade, citando Jeremias 33, Jeremias 30 a 33, quando ele fala: vindo a tempo que faria uma aliança com os vossos pais, convosco, não como fiz com vossos pais, mas uma aliança na qual as minhas leis estarão escritas no seu coração. A ideia de Deus, qual é a necessidade, por exemplo, de acrescentar a lei que Paulo fala em Gálatas? De acrescentar a lei. Porque o ser humano vai perdendo aquilo que Jack Nelson fala, chama de era dourada do relacionamento para com Deus. Essa era dourada do relacionamento para com Deus, Deus falava e o ser humano entendia a revelação. A partir do momento que ele passa pela sua depravação, não vou falar de depravação natural, depravação total, mas depravação natural, ele passa a ter dificuldades de entender. Deus tem que dar a lei para que ela ficasse como um testemunho, edute, diante deles para dizer: vocês são pecadores. São pecadores. O antigo, não vai ter tempo para dizer, mas quando se faz a profecia a respeito de Jesus, diz que ele fortaleceria uma aliança para com muitos. O verbo que está escrito ali é fortalecer uma aliança. Muito bem, seus comentários, pastor. Então, pastor, eu entendo também a questão não de oposição, tá? Deixar bem claro isso. Eu entendo, por exemplo, quando Jesus diz que a lei e os profetas vigoraram até João, ele está dizendo também ali a ideia de que essa lei e os profetas é uma referência ao Mechri e Yohanan, né, ao texto, ao sistema, ao Tanar. Ao Tanar. Então, quando ele faz essa menção, né, de que a lei e os profetas vigoraram até João, é óbvio que nós não estamos admitindo que não tenha mais sistema, ou que não tenha dom profético no novo pacto, ou a partir disso, ou depois de João, porque nós vemos em Atos, nós vemos em Coríntios, né? Então não é esse o sentido propriamente dito.
eu reconheço que existe uma ligação aí de completude com aquilo que o Antigo Testamento mencionava, né? Ele dá essa ideia, mas, ao mesmo tempo, Paulo ele é muito enfático em chamar essa aliança em si, não a prática, né? Uma leitura do texto sem muito observando o que está aqui, deixa bem claro que ele critica esse sistema, como se ele dissesse, esse sistema em si não é mais viável para conduzir ou aproximar o homem de Deus. Por quê? Não porque o sistema é ruim, mas porque o pacto da aliança, que era bilateral, foi manchado por vocês, quebrou, vocês quebraram essa aliança, né? E ele mencionando a questão dos judeus, os judeus quebraram essa aliança, e em virtude disso, não teve mais a sua efetividade. Não tem mais como usar esta aliança, esta lei, para conduzir o homem ou aproximar o homem de Deus. O texto, ele vai chamar de ministério de morte. Se ele dissesse, olha, o ministério que alguns acham, ou que vocês transformaram em morte, mas ele vai dizer ministério de morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, não é? E ele vai dizer, ainda mais que deve adolescente, ele diz, muito mais será o ministério da justiça. Então, eu acredito, pastor, que aqui ele faz um contraponto, Paulo reconhecendo que, sem dúvida nenhuma, houve o cumprimento da lei em Cristo, e Jesus disse que veio para cumprir tudo aquilo que foi dito, não é, acerca dele na lei, nos profetas e nos escritos, ou seja, ele veio cumprir essa revelação, não é, e dar-lhe um significado claro, um significado novo, por isso que é uma nova aliança, mas eu creio que o texto é bem claro ao chamar esse ministério de ministério de morte. Não porque Deus nos deu o ministério de morte, mas porque nós o tornamos. Muito bem. Pastor Sérgio Monteiro, por gentileza, a sua última pergunta. Pois é, a gente não tem a tréplica. Ai, não. Que coisa terrível. Mas ok, então. Para a gente entender aqui, eu queria que o pastor me explicasse, dentro desse contexto, do que ele está disse a respeito, embora eu tenha entendido, pastor, desculpe dizer, mas... De qual texto? Não, eu vou só colocar aqui, depois o texto é baseado no livro de Jeremias, tá? Outra pergunta que eu vou fazer, do capítulo 31. Mas me ficou um pouco contraditório a interpretação que o senhor deu de 2 Coríntios 3 com o final da sua frase. Mas baseado nisso, que a lei, de que Deus teria, porque o ser humano manchou a lei, ela teria acabado, eu queria que o senhor me explicasse o capítulo 31 de Jeremias, ali a partir do verso 31, que fala assim, eis vem dias, diz o Eterno, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, todos nós conhecemos, e ele continua dizendo, e ali no verso 35, Deus diz assim, assim diz o Eterno, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Eterno dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Eterno, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Eterno, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Eterno. O que eu queria que o senhor explicasse aqui, baseado nessa ideia de que o ser humano tem a capacidade de desfazer a aliança de Deus, forçar Deus a criar uma nova aliança totalmente do zero, que não é a ideia do termo grego kainê. Então, a ideia do termo grego kainê é renovação. E nem a ideia também aqui do capítulo 31, verso 31. A ideia de uma renovação, de fortalecimento, que está em Daniel 9, 24 a 27 também, de um fortalecimento da aliança. Uma manifestação da aliança eterna de Deus, porque nós entendemos da seguinte maneira, chamada teologia da aliança, do Wolfhard Pannenberg, Walter Kaiser, etc. Existe uma única aliança. Essa aliança foi feita com Deus, entre Deus e Jesus Cristo, e existem várias manifestações dessa aliança no nosso mundo. Uma delas, a principal delas, sendo a do Calvário. O pleroma dessa manifestação sendo o Calvário. Mas existe uma única aliança, e essa aliança vai sendo renovada entre Deus e o ser humano. Essa aliança vai sendo renovada, e por isso se utiliza, a Bíblia é cuidadosa em utilizar o termo kainê e não neos. Neos, em toda a literatura grega, significa algo que é completamente novo. E kainê, ele tem a ver com aquilo que é renovado. Aquilo que é renovado. Por isso é que ficariam algumas coisas do antigo e do novo. Só para exemplificar rapidamente, que eu não vou poder fazer isso, não vou poder te responder, não vai ter tempo. Nem todos os mandamentos da lei do Antigo Testamento eram aplicados, nem mesmo dentro do Antigo Testamento, para todas as pessoas.
A pergunta do senhor qual é? A pergunta é, eu queria que o pastor explicasse o capítulo 31, verso 31, desculpa, para ser mais preciso, para não ficar muito grande, sobre a questão... versos 35 em diante, baseado na sua interpretação, naquela interpretação que o senhor fez de 2 Coríntios, que o ser humano pode anular a aliança com Deus. Ok. Eu não tenho dificuldade nenhuma com esse texto, pastor, da seguinte forma. Eu concordo com o pastor quando menciona a questão de novo. É óbvio, eu mencionei lá no início, né, a questão de que existe a lei como um parâmetro de revelação de Deus. Eu mencionei essa ideia lá no princípio e tal, aí, né, a lei como um parâmetro de revelação. Ou seja, se nós queríamos saber do caráter de Deus, não só do poder dele, da criação, mas do caráter, nós precisaríamos fixar os nossos olhos para as ordenanças que ele deu. Então, nessas ordenanças nós poderíamos abstrair a vontade dele, o caráter dele, todas essas questões. Então, quando eu falo de nova, pastor, eu não estou dizendo aqui, de forma alguma, que esta aliança, ela surgiu, eliminou todos os mandamentos, ordenanças. Se nós pegarmos, né, o Novo Testamento, você vai ver lá, do Decálogo, você vai ver todas as ordenanças lá. Você vai discordar de mim, mas com exceção do sábado, de forma clara, você não vê o sábado de forma clara. Nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Você não vê, mas você vai ver alguns mandamentos ali, alguns desses mandamentos sendo mencionados ali de uma forma muito comum. Agora, eu não tenho dificuldade nenhuma de entender isso, que uma vez que essa revelação foi dada, Jesus chegou, ele não disse que nada mais era aproveitado da nova aliança, ou que nada na nova aliança servia. Porque se nós aceitarmos isso, aí nós vamos ter o problema do porquê. Se nada serve, por que mencionado? Porque é o parâmetro que se usa para a revelação de Deus. Agora, esse sistema novo, pastor, e esse sistema novo, quando ele, mesmo que não seja novo, no sentido que o pastor explicou bem, novo ou renovado, novo não no sentido de substituir, mas um sistema renovado, esse sistema renovado, sem dúvida nenhuma, ele necessita tirar ou mudar, ele muda totalmente a perspectiva de culto, por exemplo. A perspectiva de culto, né, que é uma dificuldade que nós temos até hoje de entender, e temos a ideia de igreja como lugar de culto, né, e muito da antiga aliança, muito desse aspecto que nós ainda temos na mente. Né? Esquecemos que nós, como povo, é que somos igreja, né, congregação, e que como indivíduo somos templo. Tá? Então eu não elimino isso, pastor. Por isso que eu entendo muito bem que há uma renovação dessa aliança. Mas nessa renovação dessa aliança, muitos elementos da aliança antiga caem e perdem o seu vigor e a sua praticidade. Pastor Sérgio Monteiro, seus comentários. Eu vi um teólogo adventista falando ali agora, viu? Vai ser um teólogo adventista falando agora. Exatamente, concordo 100% com a sua explicação. Porque Deus, quando escreve a aliança, ele efetivamente tira muitas coisas. Como eu disse lá na primeira fala, tudo aquilo que apontava para Cristo. Ele não tem necessidade mais. Não existe essa necessidade. Talvez num outro programa eu fosse discutir se o sábado aponta para Cristo, nesse sentido. Se ele tinha apenas função tipológica, e se ele tinha apenas função tipológica, que eu discordo, eu vejo ele também como função tipológica e também como função memorial, e nós entendemos que ele permanece por sua função memorial. Qual é o parâmetro, é que nós ainda, talvez hermeneuticamente, ainda não tenhamos definido em teologia, qual é o parâmetro para definir precisamente o que fica e o que cai na relação da antiga e da nova aliança? Nós sabemos que aquilo que aponta para Cristo tem o seu cumprimento em Cristo. Quando tem o seu cumprimento em Cristo, ele necessariamente deixa de existir? Ele deixa necessariamente de ter força e validade? Ou aquilo que apontava para aspectos específicos da morte de Cristo, da vida, do ministério e morte de Jesus Cristo, é que deixam de ter essa validade. Por exemplo, sacrifícios. Sacrifícios apontavam qual seria a razão de fazer sacrifício quando o sacrifício verdadeiro foi feito. Não tem razão. Mas nós continuamos, por exemplo, tendo a obrigação de não adulterar, não matar, né, de continuar preservando o nome de Deus, de continuar mantendo o nome de Deus como santo. Embora manter o nome de Deus como santo também apontasse para Cristo, porque Jesus Cristo é Deus.
Da maneira que, no momento que, como Jesus Cristo é Deus, quando nós dizemos que temos que preservar o seu nome, não tomar o seu santo nome em vão, não colocar outros deuses diante dele, embora nenhum dos 4 mandamentos aparecem, os primeiros 4 mandamentos aparecem precisamente ipsis literis no Novo Testamento. Nenhum deles. Eles aparecem os outros. Os outros mandamentos, do 5º até o 10º, eles vão aparecer, citados mais ali diretamente, com todas as palavras, ou alguma parte dele. Mas os outros primeiros 4 para com Deus não aparecem por uma razão muito simples. Esse não era o problema do judeu. O judeu não tinha problema nenhum de entender a sua relação que ele tinha com Deus. A sua obrigação, não era relação, desculpa, continuando na frase. Sua obrigação para com Deus. Lembra que eu falei de que tinha um documento que era contrário? Isso estava na cabeça do judeu constantemente. No Avino Malqueno, Senhor, perdoa o documento que é contrário a nós. Senhor, perdoa. Por quê? Porque eu vivo em função de ti, mas eu me esqueço do próximo. O grande problema era o próximo. Então, por isso o Novo Testamento vai citar de forma muito clara. Como Jesus, eu gosto de uma expressão que um amigo meu, Breno, um abraço para você, ali da comunidade judaica de Campinas, dizia, Jesus veio e disse para o povo judeu assim, ó, e nós somos os 2 judeus. Ele dizia, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Não é? Vocês entenderam muito bem quando era para falar com Deus, mais ou menos também. Vocês entenderam muito bem o que vocês achavam que era falar com Deus. Mas vocês não entenderam quase nada, praticamente nada, do que é amar. E é isso que Deus fala no capítulo 31, ele fala que vai escrever no coração, porque estava muito legal em pedra, mas em pedra, era o que estava lá, mas o coração não havia sido quebrantado. E uma vez que o coração não havia sido quebrantado, eles não conseguiam entender a lei. Isso dá até sermão. Viu só? Lindo, maravilhoso. Muito obrigado ao pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista Sétimo Dia, e ao pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel. O contato desses 2 irmãos continua à sua disposição no site do programa vejamsó.com.br. Quem vai ganhar o DVD da grade? Quem vai ser? Lia Maciel, aqui da capital paulista. Valeu, Lia. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Até lá.